shades grey all the way to see home, and we talked about what we did when we were kids. We asked each other stupid questions, talked about the silly things. If only it could always be like this. We followed the path round the coast in the sunshine. You couldn't help but hold me to you close. When you touched me, I felt an aching fear of losing, fear of breaking. It took a while for that feeling to go. We both knew we were just treading water, eventually drown each other, grab hold of you, pull you under. Mine's already the bluest father. It's now I remember all of the best times, like one weekend under stars when we first met. We climbed a hill to those abandoned trams, lay together underneath the pines, and skinny dipped in the river as the sun set. And in all of the pictures that we're together smiling, we both held our own wings deep in our chests. Sometimes we wanted to scream aloud, but it's easier to shut them out than risk breaking our many woven threads. We both knew we were just treading water. Someone who's still breathing, eventually drowning each other, eventually drowning each other's feelings, eventually drowning each other, eventually drowning each other, eventually drowning each other. I'll never pull you, eventually drowning each other, eventually drowning each other. I'll never pull you, eventually drowning each other. Antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou a Daniele, eu sou cunhada da noiva e ouso dizer que também sou melhor amiga dela. E também tenho o Lipão como um irmão na minha vida, que ele sempre esteve na minha vida e Deus me presenteou com a amizade dele em um momento muito importante da minha vida. E a Sara me pediu para abrir esse momento para contar um pouco da história do casal. E é com essa responsabilidade tão especial que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do que eu vi nesses últimos anos, ao observar o relacionamento deles florescer. E tudo começou em Deus. Se não fosse pela graça, misericórdia e pelos planos inimagináveis dele, não estaríamos aqui hoje. Mas, como Deus é o melhor escritor de histórias, ele uniu esse casal para que se tornassem um só e testemunhassem o amor aqui na terra. E é justamente isso que faz essa história ter um peso tão especial. A Sara, nossa noiva, cresceu em um lar cristão. Desde pequena, ouviu de seus pais sobre a importância de esperar em Deus, sobre o valor de guardar o coração para aquele que seria seu único e verdadeiro amor.
O Lipão, nosso noivo, também cresceu em uma família cristã, com uma mãe de oração, a querida tia Edna, que sempre intercedia por ele. Mas houve um tempo em que o Lipão conhecia Deus apenas de forma distante. Até que em 2018 ele teve um encontro verdadeiro com o Pai. E nesse encontro, ele decidiu viver para Deus e fez um propósito, que a partir daquele momento esperaria pela mulher que Deus tinha separado para ele. E foi exatamente o que aconteceu. E quando eu digo que Deus é mestre em escrever histórias inesperadas, não é exagero. Certa vez, depois de um culto, a tia Edna chamou a Sara e disse: Fia, eu queria tanto que você namorasse o Lipão. Eu vou orar por isso. A Sara, como sempre, muito sincera, respondeu: Então você vai ter que orar e orar muito. E olha só, Deus respondeu. Não só namoraram, como estão casando hoje. Entre encontros e desencontros, um conhecido virou amigo e o amor começou a florescer. Um começou a enxergar no outro aquilo que havia pedido em oração. E ela disse seu primeiro sim em 2020 e entregou seu primeiro beijo para o homem que seria o seu marido. E assim foi. Namoraram por 5 anos. 5 anos de processos, de ajustes e de muita vontade de fazer dar certo. No meio de idades diferentes, pensamentos diferentes, experiências diferentes, eles encontraram harmonia. A Sara aprendeu a ser mais séria quando era necessário. O Lipão aprendeu a ser mais leve, a brincar mais. Ela descobriu nele alguém que podia confiar seu coração por completo. E ele descobriu nela a mulher que Deus havia preparado para caminhar ao seu lado, sua auxiliadora, sua parceira de vida. Amor verdadeiro não é encontrado pronto. Ele é construído tijolinho por tijolinho, com paciência, com fé, com perdão e com a decisão diária de permanecer. E foi isso que eles fizeram. Construíram, esperaram e confiaram. Quem conhece os dois sabe, eles são diferentes e é exatamente por isso que se completam. A leveza dele equilibra a firmeza dela, a intensidade dela encontra descanso na paz dele. O primeiro sim que disseram para Jesus os ensinou o amor de verdade. O segundo, hoje, os une para sempre. Mas o casamento vai muito além do altar. Casar é dizer sim todos os dias, nos dias fáceis e principalmente nos dias difíceis. Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, mas não. Deus escreve certo por meio de pessoas imperfeitas, por meio de pecadores como nós. E logo, termino com uma paráfrase de 1 Coríntios 13. O amor é calmo como brisa leve e firme como raiz profunda. Não se apressa, não exige, ele espera e floresce no tempo certo. O amor é gentil nos gestos e generoso nas palavras. Não busca vencer discussões, mas sim construir pontes. Ele não se alimenta de orgulho, nem se perde em vaidades. Não guarda rancor, porque sabe que perdão é abrigo. O amor se alegra com a verdade, mesmo quando ela chega com lágrimas, porque ele sabe que a verdade liberta. Ele suporta os ventos fortes, crê nos dias nublados. Espera quando tudo parece parado e permanece, mesmo quando o mundo diz para ir embora. Esse é o amor que Deus sonhou para os dois corações. E esse é o amor que vai unir eles hoje. Vamos aproveitar muito esse dia. Just know, wherever you go, you can always come back Entendo quem eu sou, sua palavra me diz. Descubro quem eu fui, quem não mais quero seguir, não.
Se for preciso eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e num instante de saudade eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. 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 Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. 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 We thought were dead, breathing in there again. You caused your sun to shine on darkest nights. For all that you've done, we will pour out our love. This will be our anthem song. Jesus, we love you. Oh, oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Pai Santo, Pai querido, assim como o Senhor Jesus esteve naquelas bodas em Caná de Galileia, onde o Senhor fez o seu primeiro milagre, trazendo alegria, regozijo, esperança. Assim também nós cremos e assim também nós invocamos o Senhor nessa manhã. Manhã ensolarada, depois de uma noite de chuva. O Senhor nos agracia com essa dádiva da luz, do calor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. E que o Senhor conduza esse momento, Senhor. Conduza o coração de Felipão e Sarinha nesse momento, a qual jamais esquecerão. Com seus votos, com a decisão que tomam hoje em constituir uma família. Uma família segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Então, Deus, invocamos o teu nome, a tua presença santa neste lugar, a fim de que o Senhor seja a parte mais essencial desta cerimônia. Seja o Senhor a abençoar o casal. Seja o Senhor a agraciá-los com dádivas do alto, Pai. E assim nós oramos essa oração nessa manhã,
Fazemos isso em nome de Jesus Cristo, eterno Salvador, único, inigualável. Justamente nesse dia, ó Pai, da Páscoa de Cristo. Então o significado se torna ainda mais importante quando decidem contrair o casamento, justamente no dia que o nosso Senhor ressuscita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Celebrar o casamento de Sarinha e Filipão, de fato, traz um significado muito especial a todos nós. Afinal, é o mais novo da família e segue a trajetória dos demais filhos. Todos os nossos filhos casaram para constituir família, saíram da nossa casa e foram constituir família. Eu acho isso algo maravilhoso. Filipão é o último filho que sai da nossa casa para constituir família com a Sarinha. É o último filho casando, né? Hoje. Que era criança. Virou homem. Não qualquer homem. Homem de Deus. É muito diferente. Ele encontrou Sara e Sara encontrou Filipão. Isso é providência divina. Ainda que vocês sejam lindos, belos, perfeitos, a constituição que Deus deu, mas é providência de Deus. Só podemos agradecer a Deus por isso. Só Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus se unindo. Aleluia. E nessa trajetória de vidas percebemos e vemos claramente a mão de Deus boa e piedosa sobre vocês. Deus preservou seus corações, como nós ouvimos aqui no relato. Preservou para que se gerasse santa reverência a Cristo. Preservou para que vocês pudessem anunciar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, tendo seus corações aspergidos pelo sangue do Cordeiro. O autor de Hebreus escreve, capítulo 10, versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. As suas histórias, as nossas histórias, as histórias de cada um aqui, mas sobretudo deste casal, trazem marcas e lembranças. Mas essas marcas e lembranças não definem mais vocês. Fazem parte de um passado. E o que respalda essa minha frase, essa palavra que estou dizendo é Paulo aos Romanos. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Fui crucificado com Cristo, diz Paulo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o que vocês estão fazendo aqui parte desse ponto. Momento onde a vida de vocês foi consagrada a Cristo e não mais vivem vocês por suas próprias vontades, mas Cristo que os guia. Por isso estão aqui. Por isso essas pessoas todas reunidas aqui, despejando, derramando amor por vocês. Só Deus pode fazer algo tão maravilhoso assim. Partindo do ponto da ruptura, da transformação, da regeneração de Filipão e Sara. Ainda que nascida num berço evangélico, mas precisou aprender a palavra de Deus. Precisou ter a própria fé. Precisou desenvolver a intimidade própria com o Senhor, como foi com você. Aquele dia, quando você era uma criança. Deus te salvou. Nunca mais você esqueceu isso. Mas aí você andou por caminhos que você foi entender que aquilo é apenas uma mera religiosidade. Foi quando Deus arrebatou teu coração, alguns anos atrás. E mudou drasticamente.
Foi uma ruptura, Filipão. Então, dessa forma, nessa consciência, nessa espiritualidade de um ser humano espiritual, que vocês estão aqui hoje contraindo o sagrado matrimônio, aí sim faz sentido o que nós estamos fazendo aqui. Porque o casamento não é um arranjo social. O casamento não é algo que nós fazemos para termos vantagens econômicas, financeiras ou segurança. Casamento é, de fato, a plena revelação de um ser humano regenerado por meio de Cristo. E hoje nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. E vocês vão participar da ceia também. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus sabe todas as coisas. Criados para viver como casal, em amor, dispondo os seus corações diariamente em renúncias. Claro. Sempre terão que fazer as renúncias. Mas não são renúncias tolas. São renúncias pautadas em verdades. Porque quando vocês renunciarem a certas coisas, vocês vão ver o quanto isso vai construir coisas mais duradouras, mais eternas, mais palpáveis, mais realizáveis e mais satisfatórias ao coração de vocês. E é disso que o mundo precisa saber. É disso que o mundo precisa ouvir sobre um casamento. De um casal que se guarda, se consagra, então decidem agora caminhar juntos. Juntos fazem suas juras de amor, seus votos, ainda sabendo que haverão desafios, aflições, tribulações nas suas caminhadas. Mas vocês foram criados um para o outro, para que desfrutem inteiramente da vida, partilhando do amor, da confiança, da compaixão, da devoção, no íntimo círculo do relacionamento conjugal e familiar. Que venham filhos para que bebam dessa mesma fonte. Venham outros que vão beber dessa fonte junto com vocês, porque são fontes doces, de onde jorra a água de vida eterna. Fonte que foi transformada. Deus te deu, Deus a trouxe a você. Então cuide, zele, preserve, proteja, esteja sempre à frente. Nunca deixa só. Ofereça seu peito como anteparo a dardos, flechas, ciladas do inimigo que possam vir contra a tua esposa. Seja você talvez o primeiro a sofrer dano, mas por amor à tua esposa. Paulo disse: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou de modo sacrificial. Ame a Sara de forma sacrificial. Não pelos seus confortos, não por coisas que você possa amealhar, mas porque você se abre, se nega, se lança nesse intuito. Jesus, citado em Marcos capítulo 10, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Vida a um, não mais separados. Uma só carne. De uma unidade física, uma unidade emocional e uma unidade espiritual, que é realizado tão somente pela revelação de Cristo Jesus em seus corações. Portanto, Felipão e Sarinha, o casamento que vocês estão contraindo hoje é base, é fundamento para o início de uma nova família. Essa família terá a identidade que Deus dará a vocês dois. Aproveitem as boas coisas das nossas famílias, mas exerçam a capacidade divina de replicar Cristo no lar de vocês, todos os dias.
Eu sei que vocês vão prosperar. Vocês são jovens, capazes, aguerridos. Mas digamos que não prosperem em nada. Mas já terão tudo que vocês precisam. Já terão tudo, porque a bênção do Senhor já estará sobre as suas vidas. Santifiquem-se diariamente como uma só carne. Respeito mútuos, admirações mútuas, diálogos graciosos e construtivos, apoios, ajudas, depositar confiança um no outro, refletindo fidelidade conjugal. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém. Que elas fiquem grudadas nos seus dedos, porque estão grudadas em seus corações. Que elas impliquem em uma vida de fidelidade, de amor, de entregas diárias com vocês. E por ser um círculo, não tem começo, meio e fim. Assim como o casamento não tem começo, meio e fim. O casamento é uma continuidade diária. Vocês não podem jamais dizer: hoje eu não quero estar casado, ou hoje eu não quero estar casada. Porque o casamento é para todos os dias da vida de vocês. Sara, essa aliança é um sinal e prova do nosso casamento, para viver junto de você por toda a minha vida, te amando, te respeitando, te protegendo, sendo fiel mediante os votos que faço hoje diante de Deus, de todos aqui presentes. Amém. Felipe, esta aliança é um sinal e prova de nosso casamento, para viver junto de você por toda a minha vida, te amando, te respeitando, te auxiliando, sendo fiel mediante os votos que faço hoje diante de Deus e todas as pessoas aqui presentes. Na sexta-feira, conversávamos sobre como representa a comemoração de uma etapa vencida. Isso aqui, né? E que etapa? É um sentimento difícil de explicar, mas parece que a gente conseguiu completar a corrida, que nós conseguimos vencer a batalha, que nós conseguimos superar os desafios quase que impossíveis. Dá uma vontade de respirar fundo, aliviado, mas ao mesmo tempo chorar de tamanha alegria. Como Deus foi bom e misericordioso conosco. Como Ele foi extremamente gracioso e cuidadoso comigo. Foi Ele que enxergou o valor em mim, mesmo quando eu estava perdido em meus pecados. Foi Ele que me chamou para perto e me fez enxergar o quanto Ele sempre me amou. Obrigado, Jesus. Porque as estações mudaram, mas o Senhor continuou sendo o mesmo, surpreendendo desde sempre. Obrigado, Senhor, por ter colocado todas essas pessoas aqui presentes em minha vida. Eu realmente não sei o que eu seria sem elas. Obrigado pelos meus amigos, pelos meus tios, pelas minhas tias, pela minha avó. Obrigado pelos meus primos, pelas minhas primas. Primos esses que foram mais chegados que irmãos para mim. Obrigado pelos meus irmãos de sangue, Mila e João. Mas muito obrigado também pelos meus irmãos japoneses, Fê, Gu e Lê, que eu amo tanto.
e que foram parte fundamental da minha vida. Pai, Roberto de Souza Pinto, obrigado. Obrigado por ter me dado essa veia empreendedora que topa qualquer desafio. Mas obrigado ainda mais pelo esforço de nos proporcionar tudo que o Senhor sempre pôde de melhor. E sempre fazer questão de ser um pai presente para mim, para a Mila e para o João. Mãe, eu te amo de uma forma que palavras não podem mensurar. Obrigado por existir, obrigado por estar viva. Se eu pudesse ser filho de alguém, escolher uma mãe, escolheria a senhora. Obrigado por me amar e fazer o possível e impossível pelo nosso lar. A senhora sempre foi o meu maior exemplo de ser humano. Obrigado por ter criado a gente. Obrigado por ter me criado e gerado um grande marido, pai de família que eu estou me tornando. Tio, obrigado por ter entrado em minha vida. Obrigado por me educar com seu exemplo de conduta e hombridade, que sempre admirei e me espelhei. Obrigado por me mostrar como é imitar Jesus aqui nessa terra. E Mila, quem me conhece como você, quem viveu todas as fases ao meu lado, quem cuidou de mim quando éramos só nós dois, eu te amo, obrigado por ter sido presente esse tempo todo, obrigado por ter me ajudado em praticamente 100% do homem que eu me tornei. Jed Lu, obrigado por terem gerado a mulher da minha vida. Obrigado por terem criado ela com valores cristãos que são exemplos, mesmo para mim. Vocês foram exemplos de pais e fiquem tranquilos que eu cuidarei dela com todas as minhas forças. E Sara Dória, somos abençoados por termos pessoas maravilhosas ao nosso lado. Como Deus foi bom conosco. Me lembro exatamente de quando, em meio à nossa galera do Conexão, começamos a nos aproximar, um mandando direct de tênis pro outro no Instagram. O ano era 2019 e após alguns poucos meses de conversa, me lembro da paixão que incendiou meu coração. E minha forma de dizer que estava completamente encantado por você era: Sara Dória, você foi meu presente de 2019. Já no fim daquele ano eu tinha a convicção que você seria a mulher com quem eu me casaria. Mas dessa vez eu não podia errar. Com muito temor a Deus, eu orava e pedia para que Ele conduzisse tudo. E me admirava a maneira como você lidava tudo de forma muito racional e sábia. E após 4 meses de conversa, decidimos namorar. E aí veio o nosso primeiro beijo. Nós dois no alto do Ibirá, sem saber muito como conduzir aquele momento. Se abraçávamos, se pegávamos na mão, você pedindo para subir na calçada. Foi marcante. E depois de praticamente 1 ano de namoro, enfrentamos um dos nossos primeiros grandes desafios: deixar de nos beijar, para que perseverássemos de uma maneira que agradasse mais o Senhor, para que nós conseguíssemos chegar até o dia de hoje. E nem parece que é hoje, depois de 4 anos, que eu vou poder te dar um beijo de verdade e te mostrar todo o carinho que você merece. Sei que por vezes para você não foi muito difícil. Obrigado por ter se esforçado por nós. No namoro eu não pude demonstrar verdadeiramente quanto eu te amo e o quanto você merece ser amada. Mas ainda bem que esse dia finaliza hoje. E eu te prometo fazer a mulher mais feliz dessa terra. Obrigado por ter me esperado. Obrigado por ter se resguardado as paixões da sua juventude para poder se preservar para mim. Obrigado por ter se guardado inclusive no nosso namoro, fazendo esse nosso casamento algo ainda mais especial. Você é forte, você é determinada. E eu sei que você vai me apoiar e me ajudar a enfrentar todos os desafios dessa vida. Você tem um valor inestimável, que vale muito a pena qualquer sacrifício para estar ao seu lado. Você é fiel e verdadeira, me traz segurança. Você é cuidadosa com as pessoas que você ama, de uma forma que chega a constranger. E eu sei que vai cuidar de mim até a minha velhice. Você é generosa, entendeu que mais vale dar do que receber. Você é uma mulher de Deus, que ama Ele mais do que as coisas dessa terra. Você é amiga, companheira leal, que jamais vai tirar as mãos das minhas. Sara, meu amor, Sarinha, eu não te mereço, mas Deus enxergou graça em mim, me presentear com você.
Eu te prometo a minha fidelidade. Eu te prometo cuidado. Eu te prometo amá-la verdadeiramente como você merece. Eu te prometo buscar Jesus acima de tudo, para que o meu sacrifício por você seja diário e para que, se preciso for, que eu morra em seu lugar. É com você que eu irei ter os filhos mais lindos e constituir uma grande família nos princípios do Evangelho. Será ao seu lado que eu viajarei esse mundo, desbravando os países lindos e pregando a mensagem de Jesus por onde Ele nos enviar. É com você que envelhecerei, fazendo questão de fazer carinho no rostinho, rugadinho nos cabelos brancos. Porque de hoje até o meu último respirar, será nós dois juntinhos. Você é presente de Deus para mim, você é graça de Deus para mim, e diante de todos aqui presentes, eu te prometo amor fiel até o meu último suspiro. Porque primeiro essa aliança não é apenas entre mim e você, mas entre mim e Deus. Eu te amo. Antes de fazer os meus votos ao meu marido, eu preciso honrar aqueles que caminharam comigo até aqui. Aqueles que me formaram, que me moldaram, que me amaram. Hoje eu encerro um ciclo vivido com vocês. Deixarás o teu pai e a tua mãe, se unirá ao teu marido. Tem sido, sem dúvida, o maior desafio dessa nova etapa. É como se eu estivesse sendo podada para ser replantada em outra terra, mas uma terra fértil e abençoada, onde eu continuarei a florescer, mas ainda bem próximo do jardim onde eu fui tirada. Pai, você sempre foi a minha maior referência. Com você aprendi a ter padrões elevados e não aceitar menos do que Deus tinha para mim. Aprendi a viver com os princípios, a escolher com sabedoria e a andar com firmeza no propósito. Se hoje eu me uno a um bom homem, é porque tive ao meu lado durante toda a minha vida a imagem concreta do que é ser um bom homem. Obrigada pelas orações feitas quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Obrigada por interceder por um marido que você nem sabia se já existia e que hoje está aqui do meu lado. Eu carrego comigo o seu legado, Pai, e eu honrarei todos os dias a semente que você plantou em mim. Mãe, se hoje eu sei cuidar, é porque eu aprendi com você. O amor que me move é fruto do amor que eu recebi de você primeiro. Você abriu mão de si, se sacrificou, se entregou e tudo por amor. Te vi colocar a família em primeiro lugar tantas vezes e mesmo sem dizer uma palavra, você me ensinou a servir. Hoje eu entro nesse casamento com o coração pronto para servir o meu marido em amor, assim como você nos serviu. E se o meu lar foi marcado por cuidado, será porque fui cuidada por você todos os dias da minha vida. Você me ensinou que servir é um ato de amor. E isso eu levarei para sempre. Samuel? Você me ensinou a rir nos dias mais difíceis. Com você eu aprendi a ser leve, a transformar a dor em piada, o silêncio em abraço e a palavra mal falada em oportunidade de reconciliação. Você me mostrou que o amor verdadeiro não precisa ser explicado, apenas vivido das mais diversas e simples formas. Dançando uma música boba, fazendo um rap ou até relembrando dias bem-vindos. Essa leveza, essa simplicidade que eu levo comigo para os dias mais difíceis no meu casamento tiverem dias difíceis e pesados de viver. Trarei leveza e alegria como você trouxe para mim nesses últimos anos. Obrigada por ter sido meu irmão e meu amigo. Obrigada por me ensinar que a vida pode ser mais leve, mesmo quando não é fácil. Eu confesso para vocês que doeu pensar que estava
nos despedindo como família. Agora minha família é o Lipão. Mas eu entendi que, na verdade, estamos só expandindo o nosso amor. Nós estamos diminuindo, nós estamos crescendo. O que vocês plantaram em mim, hoje floresce. E eu honrarei esse legado de família com a vida que estou construindo a partir de agora. Vocês sempre serão meu jardim de origem. E o que eu aprendi com vocês viverá em mim e gerará muitos frutos. Com todo o meu amor, eu amo vocês. Das diversas vezes que escrevi sobre você, nenhuma delas teve um ponto final. Não por falta de gramática, mas porque eu me perdia na profundidade de cada sentimento verbalmente indefinível que você despertou em mim. De todas as palavras que me escaparam pelos lábios, eu tive a esperança que, olhando nos seus olhos agora, algumas delas se reencontrassem para tentar expressar, mesmo que de forma singela, o quanto eu te amo. Pois bem, o dia de hoje não começou essa manhã. O dia de hoje começou com a oração de um pai e o desejo de uma menininha que sonhava em ser esposa. Uma menininha criteriosa que por muito tempo carregou consigo uma lista de requisitos para o marido perfeito e que nunca perdeu esperança até encontrá-lo. Eu me lembro de te olhar como amigo, depois, com o tempo, como um bom partido, e então como meu possível breve marido. O meu pai, que sempre me ensinou a ser criteriosa, foi justamente quem eu pedi ajuda primeiro para encontrar os seus defeitos. Depois que te conheci, não demorou para que eu pudesse perceber que o homem perfeito que eu esperava seria um homem imperfeito, mas que vivesse em submissão daquele que é perfeito. Desde o início do nosso namoro, nós já tínhamos a convicção que esse tempo seria apenas um preparo para vivermos o que estamos iniciando hoje. E olha só onde a gente chegou. Sei que a graça e a misericórdia de Deus é suficiente para nós. E que dois pecadores, ao se prepararem para entrar no só podem entrar em um casamento e se mantêm em pé se continuarem buscando Cristo e não seus próprios interesses. Você, Felipe Salles, é a representação da graça de Jesus na minha vida. Porque eu sei e eu reconheço que eu não merecia um homem tão honroso como você é. Mas agora que eu recebi esse presente, lutarei com todas as minhas forças para que você se sinta honrado, valorizado e amado por mim todos os dias. Quero ser abrigo para o seu coração, consolo nas suas lutas e impulso para tudo que o Senhor ainda vai realizar através de você. E é por isso que eu te prometo cuidar de você e te servir com ternura. Eu prometo buscar sabedoria antes da impulsividade. Eu prometo ser tardia em falar e pronta para te ouvir. Eu prometo me submeter a você com alegria, reconhecendo a liderança que Deus te confiou. Te respeitar nas suas dores e ser teu abrigo. Te amar todos os dias, mesmo que a paixão se silencie por um momento. Te apoiar nos sonhos que o Senhor plantou em você. Eu prometo ser fiel ao nosso chamado como casal e ao que Deus nos uniu. Prometo te escolher em todas as estações, mesmo quando folhas caírem ou o frio chegar. Prometo te lembrar com a minha vida que você não está sozinho, porque agora somos um. E acima de tudo, eu prometo buscar Jesus ao teu lado, porque eu sei que só nele vamos aprender, dia após dia, como amar ao outro de verdade. Hoje não apenas me caso com você, mas eu me alinho aos planos eternos de Deus para nós dois, integralmente e completamente, da forma mais genuína e plena possível. PS, você é o meu presentão de 2019. Eu te amo, Felipe Salles. Filipão, você recebe Sara de todo o seu coração, de todo o seu ser, diante desses votos que você fez a ela.
você a recebe como sua legítima esposa? Com toda certeza. Da mesma forma, Sarinha, diante desses votos que vocês fizeram, essas declarações de amor, lembranças, coisas reais que vocês viveram, Sarinha, você recebe de todo o seu coração, de todo o seu ser, Filipão como seu legítimo esposo? Sim, não tenho dúvidas. Antes do pronunciamento final, vocês pediram para celebrarmos a ceia do Senhor no dia de hoje. A ceia do Senhor é uma ordenança a qual Jesus nos deixou. Como igreja evangélica, cristã evangélica, nós sempre nos submetemos à ceia do Senhor. E ela é importante no dia de hoje também, porque fala mais vividamente sobre morte, sacrifício, mas também fala de ressurreição, de vitória sobre a morte, fala de vida. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Senhor, teu corpo foi entregue naquela cruz, onde foi moído, foi trucidado. O Senhor sofreu pelos nossos pecados, mas essa era a sua missão. O Senhor já havia anunciado que deveria sofrer, seria entregue nas mãos dos religiosos, seria crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Este pão simboliza, representa teu corpo, que para aquela cruz foi em favor dos pecados de Filipe e Sara. Sara, coma do pão. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Felipe, o cálice é da nova aliança, sabe? Vocês têm tomado diante do Senhor pelo sangue de Cristo. Bebam do cálice. Que hoje vocês declaram e assumem verdadeiramente um ao outro a vontade e a decisão de se tornarem uma só carne, mediante a aliança com Deus, o Criador, confirmada nesta cerimônia pública pela troca de alianças e votos que fizeram um ao outro. Assim como ministro do Evangelho de Deus, eu os declaro marido e mulher, esposo e esposa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles aos quais Deus uniu, que nenhum homem os separe. Vivam Felipão e Sarinha em unidade em seus corações, dignificando Cristo todos os dias no lar de vocês. No eterno, ocupe lugar de honra, lugar máximo no lar de vocês. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Gedivaldo, a honra da oração. Senhor, em nome de Jesus, é com gratidão que eu recebi o Felipe, Senhor, como meu filho, e entreguei a minha filha para ser a sua esposa, Senhor. Que através da vida deles, muitas pessoas possam ter experiências contigo e serem tocados e visitados pelo Senhor. Como Pai, eu abençoo, Senhor. Senhor, eu me alegro neste momento, porque tudo isso que eu vivo neste momento é uma resposta de oração.
feito muitos anos atrás. E aproveita e abençoa a vida de cada um de nós aqui representadas, Senhor. Que nossos dias sejam marcados pela Tua presença. Sejamos ser transformados e renovados dia a dia. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial, Senhor, tal qual glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Marido e mulher, pode beijar a esposa. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar, sem se e provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Vem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no gesto, pronto, no piscar dos cílios, e o convite se exibe em cada olhar, sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de te mostrar. Achei, vendo em você, e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi vendo os meus pais, o amor que e hoje posso dar livre e feliz, cheiro, céu, ar na cor, o arco-íris, riscar ao levitar. Vou nascer de novo, lápis, edifício, Teber e ponte, desenhar no seu quadril, meus lábios beijam signos feitos, sinos trilham a infância, terço, berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Nada novo achei pra dizer então, como esse
expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração. Aleluia, resposta a ti há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. I'll follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Boats and boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I've been everywhere with you. We laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing is sweeter than you. And in the streets we run free, like it's only you and me. Jesus, something to see. Oh, home, let me come home. Home is
me come home. Home is wherever I'm with you. Jesus, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo, sendo o mesmo para sempre. I made a place for you here, so come on, come on.